As pesquisas acadêmicas sobre vinho levaram a publicitária Miriam Aguiar a escrever sobre o tema. Confira nessa entrevista ao Jogo Aberto. Miriam, obrigado pela sua presença. Eu queria entender de onde veio esse interesse pelo vinho. Bom, eu que agradeço o convite. Bom, falar de vinho é sempre, na verdade, é sempre um prazer para mim. Surgiu meio que por acaso, mas como muitas pessoas falam, quando você começa a trabalhar com vinho, você não sai mais nunca, né? Então, assim, eu tive um período que eu estava fazendo mestrado, eu sou da área de comunicação, né, formada, estava fazendo mestrado em comunicação, aí rolou um bico, alguma coisa assim, no início que tinha esse movimento de importação de vinhos aqui, aí numa grande importadora de vinhos, para cobrir lá, e aí de repente eu descobri um mundo em que eu vi que existia uma especificidade muito assim do vinho, uma paixão pelo vinho, um universo enorme que a gente, principalmente quase todo brasileiro, como eu também, não tinha o menor conhecimento, né, a respeito, a não ser, de fato, pessoas que têm famílias imigrantes. E assim, eu comecei a, de fato, ter que falar um pouco sobre vinho, trabalhando, e aí comecei a estudar, conhecer vinhos nesse período, que foi um período pequeno, mas assim que foi suficiente para me ligar para sempre ao vinho, né? Aí eu tinha várias oportunidades de degustar bons vinhos, enfim. Quando acabou meu mestrado, eu já fui direto trabalhar na carreira acadêmica mesmo. E eu saindo de lá, eu já tinha percebido que tinha um tema muito interessante ligado à comunicação, na relação entre comunicação e mercado de vinhos, que eu poderia explorar no doutorado. Então eu falei assim, quando eu for fazer o doutorado, eu vou voltar e vou trabalhar. E sobre o seu blog, né, que a senhora comentou, como surgiu essa ideia, assim, de onde a senhora teve? Então, o blog, na verdade, assim, um dos temas ao estudar o pós-doc, eu percebi muito, uma das coisas são as redes sociais. As redes sociais hoje falam muito de vinho, né? Fala-se muito, na comunicação a gente fala de tudo. E no universo do vinho cresceu muito, desde o período que eu comecei a estudar o doutorado, né? Essa época que eu falei com vocês que eu trabalhei no universo dos vinhos, assim, e de repente o mercado, depois de 15 anos, o mercado assim multiplicou, você tem vinhos na rua, muita gente já entende de vinho, e isso aconteceu também, como todos os temas, nas redes sociais. Então você tem no mundo inteiro muitos blogs de vinho, né? Então isso acabou virando um dos temas que eu estudei, né, na relação com a comunicação. E eu resolvi, quando eu estava indo para a França, eu falei assim, eu resolvi fazer a experiência de estar do lado, assim, como eu estava investigando os blogueiros, então fazer a experiência de ser blogueira para poder ver como é que essa relação acontecia. Né? Então aí eu abri o blog e aproveitando que eu estava na França, e aí eu de fato comecei a falar. O blog tem muita coisa da França, das regiões que eu visitei, e ele tem, de fato, um viés diferente dos outros blogs, um pouco porque tem esse perfil meu de estudo, de pesquisa, né, que às vezes é um pouco até mais aprofundado, assim, diferente muito da coisa muito pontual, vou dar dicas de vinhos, assim. Eu falo sobre o universo do vinho, assim, a cultura toda que envolve, tal, os lugares, enfim. Então, aí surgiu o blog, né, que tem aí, que tá no ar, tal. Atualmente estou fazendo um projeto aí também interessante relativo ao blog. E tem outros, eu faço também, eu tenho uma coluna num outro blog de São Paulo, que tem uma boa leitura no Brasil, que é o blog do Geriel, eu tenho uma coluna lá. E às vezes eu faço algumas colaborações também para a imprensa especializada, para revistas, né, especializadas em vinhos. Né? Você escreve artigos, né? Escrevo artigos normalmente, né? Então, tanto a questão mais acadêmica, tá? Específica, que tem muito pouca gente que escreve, tanto para a questão de imprensa especializada, revistas de vinhos mesmo, né? Especialmente. No mercado brasileiro, tem algum vinho que você goste muito? No mercado brasileiro, bom, a gente tem uma produção, no mercado que você diz assim, quer dizer, o mercado que eu tenho, tem um mercado de produção brasileira e tem um mercado de vendas, né? Assim, então, assim, hoje a gente tem um varejo cada vez mais diversificado, assim, né? Tem uma entrada muito grande de muitos produtos, e, na verdade foram eles que fizeram esse movimento de chegada do vinho aqui, o vinho importado veio, porque a gente tem as nações, assim, tradicionais consumidores de vinhos, eles têm, né, o vinho é milenar, uma bebida milenar, e eles estão, de fato, têm uma produção muito grande, muito desenvolvida em termos de qualidade. Então, a gente tem aí essa chegada, né, primeiro da referência aí do mercado, que a gente tem um mundo europeu, que a gente chama de velho mundo do vinho, em que tem as grandes referências, né, vinhos da França, Itália, aqui especialmente Portugal, a ligação com o Brasil, Espanha. Então você tem essa diversidade aí do mercado. A partir do momento aí depois
mais no final dos anos 90, começou a aparecer muitos vinhos do chamado Novo Mundo do Vinho, que são produções mais recentes um pouco, que têm um perfil um pouco diferenciado, né, que é Estados Unidos, Argentina, Chile, África do Sul, Austrália, Nova Zelândia, enfim. Cada vez mais a gente tem esses mercado forte. A gente vai ter muita oferta dos vinhos chilenos e argentinos, porque eles, além de estar próximos, né, eles têm políticas fiscais diferenciadas, por ser do Mercosul. Então, isso dá até um pouco de polêmica com os vinhos brasileiros, porque eles têm quase que a mesma... não tem privilégio o vinho brasileiro em relação a esse. Então, pelo fato de estar aqui muito próximo, eles chegam com uma relação preço-qualidade muito competitiva. Então, tem uma saída muito grande. Acho que muito brasileiro bebe muito vinho argentino e chileno, especialmente. E a gente tem a produção nacional, que antes focava muito no vinho de garrafão, né, no vinho tinto de garrafão, que é um vinho diferenciado desse, da qual eu falo, porque ele é um vinho feito das uvas americanas, e os vinhos que a gente está falando são chamados vinhos finos, esse mercado de qualidade, em que são vinhos feitos das uvas viníferas. Né, então, que os vinhos alcançam uma complexidade assim, maior, né, em termos de qualidade. E aí, esses vinhos, na verdade, a gente começou essa produção mais tardiamente. De uma certa forma, a própria concorrência nos forçou a avançar muito nessa produção. Né? Então, assim, aquilo ali que foi desesperador por um certo momento, acaba que, às vezes, tem trazido bons frutos em termos de qualidade, que melhorou muito. Então, a nossa produção está num momento de grande ascendência, talvez o reconhecimento ainda está começando a se dar, mas se dá especialmente no campo dos espumantes, porque a gente tem um clima muito favorável à produção de espumantes. E de vinhos tintos a gente tem já produções novas, assim, incipientes ainda, que têm sido reconhecidas, embora seja um pouco mais complicado para fazer vinho tinto aqui. Então isso faz com que às vezes a produção fique muito cara, assim, não seja tão competitiva, e isso é um certo problema, né? Quer dizer, que está tentando ser resolvido um pouco dos vinhos. Então, a gente tem hoje uma diversidade muito grande, embora as taxas de consumo ainda continuem muito pequenas. Então, né, aproveitando que a senhora está aqui falando sobre o vinho, né, Iago, ela poderia dar para encerrar uma dica para quem está nos assistindo, dar uma dica de que vinho a gente pode começar. Na verdade, assim, talvez não seja uso da minha preferência, mas assim, existem umas regrinhas meio básicas, assim, e que eu acho que assim, não adianta também você pegar, às vezes, um vinho que é muito de especialista, que as pessoas que não conhecem vão estranhar. Então, é preferível você ir, de fato, um vinho mais abordável, para quem está começando, assim, eu indicaria, obviamente, até por questões de custo-benefício. Então, procurar vinhos brasileiros, espumantes vinhos brasileiros, tem muitos bons, a gente tem que prestigiar essa produção, porque de fato ela é muito rica, né? E aí você tem várias marcas boas, né? Eu vou dar uma relevância aí, por exemplo, para a Casa Balduga, que tem vinhos, né, espumantes muito bons. Vai para o argentino, então a regra é o Malbeczinho, Malbec argentino, tinto, querendo, se for para tintos, né? E para bancos, e aí eu incentivo mais ainda, é Torrontés. A uva Torrontés argentina é um vinho delicioso, extremamente floral, frutado, aromático. Né? Excelente. E nos chilenos, que tem produções também muito boas, assim, se fosse tinto, eu ia sempre no Cabernet Sauvignon, que é um patrimônio deles, é uma coisa assim, de fato, eles têm vinhos muito bons, Cabernet. E brancos também, você vai achar muita coisa de Sauvignon Blanc, Chardonnay, né? Se você quiser ir também para o lado do Uruguai, tem vinhos da uva Taná, que são muito bons, né? Então, aí, isso só na América do Sul, né? Aí tem outros aí, tem muitos bons aí. Tem alguns que eu vou, assim, para quem já está um pouco mais avançado, eu acho que tem tido várias surpresas em termos, e que chegam com preço bem razoável no Brasil, então isso é interessante, que são vinhos portugueses. Eu, de preferência, eu gosto muito da região do Douro, Alentejo também tem muita coisa boa. Então, ótimas dicas. Então, Miriam, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui. Muito obrigada pela entrevista. Foi um prazer, eu agradeço o convite, espero que ajude assim, a fazer com que as pessoas bebam mais vinho. O Jogo Aberto termina aqui. Até a próxima!